Futebol Quadrado na área mais uma vez, com mais uma invasão para falar sobre seleção brasileira. Acabou de acabar Brasil 3, Chile 0 pelas eliminatórias da Copa, o que sacramenta ainda mais a classificação da seleção brasileira e bota o Chile num buraco ainda maior do que já estava antes do início. Mas antes de começar o vídeo, vou lembrar vocês, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, que é muito importante. O like, rapaziada, ele ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Para você que gosta do nosso conteúdo, sempre deixa o like em todos os vídeos, beleza? O que falar sobre o Brasil, né? O Carlo Ancelotti hoje resolveu ir com um time com 4 atacantes, um time muito ofensivo, abriu mão ali de um meio de campo mais passador, com mais controle de jogo, porque sabia também que o Chile viria muito defensivo. O Chile empilhou jogadores dentro da área durante os 90 minutos. O Brasil foi a campo com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro. E aí na frente, Estevão e Rafinha, Martinelli e João Pedro. Entraram durante o jogo o Luiz Henrique, o Andrei Santos, falar mais tarde sobre isso, o Paquetá, o Caio Jorge e o Richarlison. Bom, primeiro tempo, desde os primeiros minutos, deu para notar que a seleção chilena veio realmente só para se defender, defesa muito forte, muito chata, mas que o Brasil conseguisse superar a defesa do Chile em muitas oportunidades. Tinha ali uma dificuldade em finalizar o gol, por se tratar de uma defesa que estava empilhando muitos jogadores na área, então as finalizações, muitas finalizações em sequência do Brasil mascadas ou rebatidas pela defesa do Chile. Muita insistência, bastante insistência, até que o Brasil abre o placar já no finalzinho do primeiro tempo com o Estevão, aos 38 minutos, numa jogada ali com o Douglas Santos, que ótima partida do Douglas Santos, a lateral esquerda vem sendo um problema para o Brasil há algum tempo, acho que desde a última Copa, desde que o Marcelo se aposentou, a gente não tem mais uma unanimidade na lateral esquerda, né? Quando a gente tinha o Alexandro em boa fase, tinha Felipe Luiz, tinha Marcelo, eram outros tempos. Hoje já não é mais assim. Uma jogada Douglas Santos com o João Pedro bem interessante ali, que culmina na finalização do Rafinha. E o gol do Estevão ali numa bicicleta, um improviso total. Muito bem o Estevão mesmo, bem agradável o gol que ele fez. Mas vamos falar sobre os percalços também, né? O Brasil mostrou um pouco de dificuldade em criar, né? Em se sobressair ao Chile no primeiro tempo. A pressão muito grande. O Brasil teve a bola assim por 85% do tempo do jogo. Posso até confirmar aqui, para não passar. O Brasil teve 64% de posse de bola, mas sim, tem aquela posse dividida também, né? Na Copa do Mundo adotam esse sistema, mas enfim, houve, teve a possessão da bola durante muito tempo e empurrou o Chile, empurrou, né? Acho que era uma decisão dos chilenos, da forma que eu já havia colocado aqui, decisão dos próprios chilenos em se retrair bastante. E o Brasil teve alguma dificuldade no primeiro tempo. O Casemiro com alguns erros técnicos, o Bruno Guimarães não tão inspirado. Então o Brasil tinha uma dificuldade, até por faltar meio-campistas no time, o Brasil tinha um pouco de dificuldade na circulação de bola, o que prejudicou um pouco a criação de chances reais de gol. Né? Apesar do Brasil ter pressionado bastante o goleiro do Chile, não trabalhou tanto quanto a gente esperava, né? Apesar de realmente o Brasil ter colocado bastante pressão. E eu acho que essa é uma tônica que vem se repetindo nos jogos do Carlo Ancelotti. São 4 jogos com esse agora, com 3 vitórias, nenhum gol sofrido. De muita pressão mesmo, pós-perda. O Brasil aperta muito quando não tem a posse. E o Chile, por ser um time tecnicamente mais frágil, realmente não conseguiu sair muito com essa bola. Teve até uma chance de perigo. Marquinhos tira uma bola que seria gol do Brereton Dias, porém estava impedido, estava bem impedido, então não é um grande susto. O Alisson também faz uma defesa ainda no primeiro tempo, mas também estava impedido. Né? O Brasil foi bem competente em relação à linha de impedimento, seja nas bolas paradas ou seja em jogadas de campo. Quando foi para o intervalo, que a gente esperava que talvez já viessem com mudanças. O Brasil voltou igual,
do intervalo com os mesmos jogadores e parecia que estava com uma tônica muito parecida, né? O segundo tempo em relação ao primeiro, até que ele lança de mão duas substituições, ele coloca o Andrei Santos no meio de campo, acho que deu um pouco mais de qualidade ali na saída para o Brasil, um pouco mais de dinâmica, né? O Casemiro realmente é um touro, defensivamente ajuda bastante, mas a proteção dele nesse jogo realmente não era uma parada importante para a gente, porque realmente o Chile não oferecia perigo nenhum. Então não tinha por que a gente ter uma proteção a mais, era mais importante que a gente tivesse uma saída mais qualificada. Lança de mão aí do Andrei Santos no lugar do Casemiro e para o lugar do Estevão, autor do primeiro gol, que vinha bem no jogo, ele coloca o Luiz Henrique. E aí que vem o pulo do gato. O Luiz Henrique entra muito bem no jogo. Assim, uma parada de louco mesmo que o Luiz Henrique entra fazendo. Invadiu o jogo, né? Tomou de assalto, pegou o jogo para ele. E, cara, absurdo o que ele fez. Tava costurando pra caramba, tava infiltrando pra caramba. E até que um pouco depois, logo depois dele entrar, o Brasil lança de mão também do Lucas Paquetá no meio de campo. Se era uma coisa que faltou no primeiro tempo, o Ancelotti teve esse entendimento, colocou o Paquetá no lugar do Martinelli, para o Paquetá fazer uma função ali um pouco mais avançada dentro do meio, para ter um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de inteligência na hora de virar essa bola, não só aquela loucura que foi o primeiro tempo. Acho que o Brasil entendeu durante o jogo que precisava para aumentar esse placar. Quando ele coloca Paquetá e Luiz Henrique, o Luiz Henrique faz a jogada, cruza, e o Paquetá, talvez a bola até entraria, mas não tinha como ter certeza. O Paquetá aparece no segundo pau para fazer o gol dele com assistência do Luiz Henrique. E assim, fantástico, depois de tudo que o Paquetá passou, todas as questões dele com o fisco inglês aí, que pegou muito no pé dele, a investigação aí se desenrolou por 2 anos, teve transferência melada para o City, e que recompensa fazendo um gol na casa dele, onde ele cresceu como jogador, dentro do Maracanã. Fantástico, o Paquetá realmente é um tipo de jogador que a seleção precisa, porque falta um meio de campos para dar essa dinâmica, para ter essa inteligência de jogo, essa perspicácia para jogar dentro do meio. Acho que o Paquetá faz essa função muito bem, primorosamente bem. É um jogador coringa, né? Pode jogar um pouco mais recuado, pode jogar mais à frente, fazer até uma função de segundo atacante, por que não? E, cara, bem interessante mesmo que isso tenha acontecido. E logo depois, não muito tempo depois, acho que 3 minutos depois, eu posso confirmar aqui, exatamente 4 minutos depois, o Luiz Henrique faz outra jogada ali, juntamente do Paquetá. O Paquetá é um corta-luz maravilhoso para o Bruno Guimarães, que ajeita para o Luiz Henrique, que ia fazer o gol dele. O goleiro chileno foi muito bem no lance, espalmou, a bola bate no travessão e no rebote. O Bruno Guimarães premiado com, assim, mais uma partida ótima do Bruno Guimarães, chama bem a atenção mesmo. E, cara, muito agradável ver esse cara jogar. É um jogadoraço. E eu acho que é isso que a gente precisa. O Bruno Guimarães, ele teve momentos na seleção muito ruins. Eu até peguei bastante no pé do Bruno Guimarães aqui em outras ocasiões, porque eu realmente acho que na seleção brasileira ele vinha com aquela mentalidade do Newcastle de jogar, joga a bola para frente, não importa como. Hoje ele se mostrou um jogador muito mais inteligente, bem mostrando desde que o Ancelotti chegou, de conseguir dar dinâmica para o meio de campo do Brasil. Eu acho que o Ancelotti está encontrando os caminhos, né? Com o término do jogo em 3-0, acho que apesar do Chile ser um time extremamente frágil, o Brasil mostra que tem um caminho ali. E eu acho que a gente tem que seguir, tem que entender, porque a Copa tá aí, tá batendo na porta já. E, cara, o jogo do Brasil talvez não tenha sido o melhor que eu já vi, foi muito bom, foi muito positivo, acho que o Brasil jogou bem, mas, cara, ainda falta, acho que o Brasil precisa entender que para funcionar vai precisar ter um meio campo um pouco mais encorpado, essa formação com 4 atacantes ela funciona contra o Chile, funciona contra o Paraguai, mas em jogos assim que você vai enfrentar seleções que têm um meio de campo mais
mais forte, mais combativo ou mais de toque de bola, de controle de jogo, por exemplo, como a Argentina tem, não sei se é o caminho, acho que pode ser, mas não vejo como a solução ideal. Acho que o Brasil, o Paquetá para mim é imprescindível nesse time. Acho que ele mostrou que ele pode voltar, que ele está de volta, que realmente é isso aí. Uma boa fase, inspira demais. E sobre o Luiz Henrique também, que partida, fantástico, para mim o melhor em campo, apesar de ter jogado só 30 minutos. O Luiz Henrique faz total diferença, muda o rumo do jogo, do que vinha sendo. Eu acho que é isso, a gente respeitar as convocações, porque realmente tem um estudo grande por trás, né? O Luiz Henrique é um jogador do Zenit, muita gente não acompanha. O brasileiro em geral conhece pela temporada que ele fez no Botafogo e antes no Fluminense também, quando mais jovem. Mas a gente não acompanha o futebol de perto do Luiz Henrique porque ele joga no mercado distante pra gente, né? E o Douglas Santos idem, também jogador do Zenit e que hoje fez uma grande partida. Fazia tempo que eu não vi um lateral esquerdo do brasileiro jogar bem assim na lateral esquerda do Brasil pela seleção, porque a gente já viu diversos testes, né? Arana, muito mal há muito tempo. O Alexandro realmente não me agradou, um jogador que defensivamente ok, mas muitos erros técnicos quando joga. Eu acho que o Douglas Santos realmente fez uma boa partida, né? Talvez não seja o melhor teste para ele, eu acho que tem que dar oportunidade para o Caio Henrique também, que o Ancelotti convocou, para ele mostrar que veio, tanta gente pede o Caio Henrique há tanto tempo, eu acho que ele merece uma oportunidade para a gente ver se realmente ele tem algo a nos entregar, né? Sobre arbitragem também, importante comentar, acho que o árbitro se livrou de umas hoje, não é um dos piores árbitros que eu já vi na minha vida, mas fez um jogo seguro até. Durante a maior parte do tempo, expulsou injustamente um jogador do Chile com 40 minutos do primeiro tempo. Graças a Deus foi revisado, o VAR entrou em ação e foi anulada a expulsão, revertida por um cartão amarelo, né? Mais do que justa, seria totalmente antiesportivo essa expulsão, porque não merecia ser expulso de maneira nenhuma o jogador chileno. No mais, o que fica para a seleção de ensinamento até para o próximo jogo contra a Bolívia, para as próximas datas FIFA e principalmente para a Copa do Mundo, que sim, a torcida tá junto, deu para ver, mais de 57 mil pessoas no Maracanã hoje, e que o Brasil precisa pensar bem com cada adversário a forma de jogar, precisa pensar nesse meio de campo, tem que ver como vai ser o Brasil com a volta do Vini, que é um jogador imprescindível também, assim, todo respeito ao Martinelli, mas não acho que tenha nível para ser titular da seleção brasileira. E tem mais testes a serem feitos, eu acho, tem que testar a lateral esquerda, tem que testar o meio de campo, o Casemiro ainda não me convence completamente, eu sei que o pessoal adora o Casemiro e tal, o Casemiro não me passa segurança 100% de ser esse cara. Mas eu sei que pro Ancelotti talvez ele seja, eu acho que o Ancelotti confia muito nele. E demais ensinamento cara, tem que confiar no trabalho. Acho que agora a gente tá um ano da Copa, menos de um ano, acho que 9 meses, 10 meses da Copa do Mundo. E a gente vai ter que confiar no trabalho do Ancelotti, ver o que ele tem para trazer ainda mais. Acho que esses 4 primeiros jogos deixam uma impressão minimamente positiva. Acho que é isso, é continuar perseguindo mais vitórias. Acho que o Brasil tem mais a entregar, deve entregar mais, principalmente na parte técnica, porque eu acho que taticamente vai ser isso aí. Ao contrário. Principalmente na parte. Porra, você faz outro corte, tomar essa aí, seu otário. Principalmente na parte tática, porque na parte técnica é isso aí, os jogadores são esses, não tem muito mais o que mudar. Acho que, a não ser as posições que eu já citei aqui, lá na frente o Brasil é muito bem resolvido. Acho que tem várias questões defensivas, acho que várias questões no meio de campo, mas no ataque eu acho que o Brasil é muito bem resolvido com o que tem. No mais, a gente tem mais um jogo aí dessa data FIFA ainda contra a Bolívia na terça-feira. Vamos ver, é um jogo sempre muito difícil. Vai ser em El Alto, mais de
2.800 metros de altitude, uma coisa absurda. Mas a Bolívia vem para uma final de Copa do Mundo e a gente vai completamente na boa. Eu acho que não é o tipo de jogo exatamente para você provar ponto nenhum, mas eu acho que é um jogo que a gente pode dar oportunidade para jogadores que estão no radar aí, né? Acho que o Samuel Lino, que vem jogando muito bem no Flamengo, o Henrique, que eu já citei, tentar uma formação com Paquetá, ao invés de 4 atacantes. Vamos ver, cara. Eu acho que o Brasil ele empolga um pouquinho só, não gosto de ficar empolgado com a seleção brasileira porque normalmente traz coisa triste junto na bagagem, mas é isso. No mais, se inscreva no canal, não se esqueça nunca de fazer isso, dê o like no vídeo, eu vim aqui com um pedinte de like novamente e até a próxima invasão.